Fala pessoal, tudo bem? Eu quero tratar com vocês hoje de um conto de Machado de Assis. Bom, Machado de Assis vocês já conhecem, é o nosso maior escritor, né? E ele tem uma série enorme de publicações, dentre elas os contos. Ele tem certamente mais de 30 contos escritos. O conto que eu vou tratar hoje chama-se A Teoria do Medalhão. O que é um conto, né? É bom a gente já primeiro fazer essa distinção do que é um conto, o que é um romance. O conto é basicamente uma história que poderia ser uma história muito longa, de 1000 páginas, né? Mas ela é condensada em poucas páginas, o que de certa forma dá uma possibilidade imaginativa para o leitor enorme, né? Então a gente pode e consegue, se quiser, inserir uma série de possibilidades dentro daquele conto, né? Bom, vamos partir para o título, né? A teoria do medalhão. O que é um medalhão, né? Um medalhão é um figurão, é uma pessoa que se destaca, mas ela só parece ser. Então ela vive de mostrar algo que no fim das contas ela não é. É quase um impostor, né? Talvez seja um impostor. A gente pode colocar isso dessa forma. Então vamos lá. Esse conto ele acontece por volta de 1875 a 1882, nas primeiras fases ali. E o conto então começa com o pai ali no dia do aniversário do filho de 21 anos. E ele chama o filho para conversar e fala: Olha, filho, vamos bater um papo aqui, né? E o filho começa com aquelas denguices normais de filho, né? E ele já estabelece: Olha, não é isso que eu vim fazer, você para com isso, a gente vai conversar. Conversa como se você estivesse conversando com um amigo, tá certo? E ele começa a falar de uma série de possibilidades de profissões, de atuações profissionais. Você pode ser médico, você pode ser isso, e vai falando uma série de carreiras lá, alguns benefícios dessas carreiras. E o filho escuta tudo aquilo e o pai pergunta para ele o que você deseja, né, acerca dessas possibilidades que eu te passei, o que você deseja seguir, né, como profissão. E o filho fala: Eu quero ser um medalhão, é um sonho meu ser medalhão. E o pai adora a ideia dele e começa ali a tecer uma série de detalhes dessa profissão e o que ele precisa fazer para seguir essa profissão. Eu vou colocar ela entre aspas, porque não é uma profissão, né? Ser um medalhão não é uma profissão. Ela é, na verdade, uma falsidade. É você agir pela falsidade. Você tem sempre que parecer ser aquilo que as pessoas gostam. Então ele vai determinando algumas coisas que ele pode e não pode ser, né? Uma das primeiras coisas que ele fala: olha, você tem que deixar de ser inteligentão. Então, você não pode ser muito inteligente. Como é que você vai fazer, né, para diminuir a sua inteligência? Você precisa começar a jogar. Então ele vai falar de alguns jogos ali para o filho, começar a jogar com os amigos e em bares, onde for possível. E tem uma outra função esses jogos que eu já vou falar. Então ele fala do dominó, ele fala do whist, ele fala do voltarete, né? Que é um jogo, se eu não me engano, salvo engano, de baralho. E, e o filho vai absorvendo aquelas ideias todas. E aí o pai diz o seguinte: olha, além de você diminuir sua inteligência e ficar hábil nos jogos,
você tem também que deixar de ter opinião sobre tudo ou sobre qualquer coisa. Você não tem que ter opinião sobre nada. Você não pode ter conceito sobre nada, conceito fechado. Né? Você não pode pensar sobre nada. Né? Deve não dar asas à imaginação, tá certo? Em contrapartida, você precisa ter uma série de jargões que você vai utilizar. E aí eu vou citar essa parte porque ela é realmente muito interessante. Né? Vamos lá. Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as asas de Ícaros e outras, que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Né? E aí ele, além dessas frases, ele vai dar mais uma dica para o filho. Melhor do que tudo isto, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Sabe aquelas frases muito comuns que as pessoas diziam o tempo todo? Então, essas frases são importantes, né? E aquilo que já está na memória, aquilo que suscita um sentimento, né? Que popularmente todo mundo conhece, né? Coisas do tipo: Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Alguém está passando um problema, de repente está um pouco triste ou está desempregado, e a pessoa, em vez de realmente dar a ela alguma ajuda, ela fala assim: olha, Deus ajuda quem cedo madruga. Não é assim? Então essas frases feitas que podem ou parecem dizer alguma coisa, mas no fim das contas às vezes não querem dizer nada, não para a situação real, né? E o ideal é que você não se envolva mesmo com o problema de ninguém, tá? Se puder, se envolva nas fofocas. As fofocas são boas. E ele dá essa dica também pro filho: olha, se envolva nas fofocas, fica sabendo ali o que está acontecendo, faz esse leve trás, é importante, né? Faça algumas festinhas ali de confraternização, nada muito grande, mas que dê para você ir se comunicando com as pessoas. Se possível, vá na tribuna dos parlamentares, fale, chame a atenção deles, busque ser visto, né? E é por aí, né? Então, o que a gente tira disso? Que o pai está ensinando ao filho ali, ao Janjão, como ser uma pessoa pública, conhecida, mas em tudo falsa, né? Uma pessoa que não vai dar aos outros a sua própria identidade real, né? Mas vai trazer para eles máscaras e mais máscaras, aparência de conhecimento, aparência de vivência, né? É um verdadeiro impostor, né? Alguém que vai ocupar o cargo de sábio sem ser, né? Muitas pessoas ostentam diplomas aí na internet e não têm o menor conhecimento daquilo que é a sua profissão. Parece ser conhecedor, mas quando abre a boca realmente profere apenas jargões, né? Sem demonstrar o real conhecimento. Então eu acho que é isso. O Machado de Assis já conseguiu, na época em que viveu, ler isso acima de tudo, né? Acima de tudo,
nos políticos, nos governantes, e ele até traz muito a ideia dos políticos para os contos dele, e figuras também do exército, né? São, pessoas, são mostradas o tempo todo nos contos deles. É isso, se você gostou, curte, compartilha, um forte abraço e até a próxima.